Aleluia, glórias a Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, queridos e amados, povo lindo do Senhor, povo bendito, povo abençoado, povo de Deus. Como é que vocês estão? Que a paz gloriosa, maravilhosa, poderosa de Jesus, essa paz que excede todo entendimento, esteja com você nesta manhã de segunda-feira e em todo tempo na sua vida. A paz do Senhor, queridos. A paz, né, Ritinha? A paz maravilhosa de Jesus. Em nome de Jesus, receba essa paz aí, que o seu dia seja maravilhoso, a sua semana abençoada na presença de Deus. Estamos aqui mais uma vez na Rádio Estúdio FM de Ouro-Oeste, São Paulo, para transmitirmos essa programação. Programa Maranata, o programa que leva até você a luz do Evangelho, né? Que essa luz venha brilhar na sua vida mais uma vez. Em nome de Jesus, né? Que a palavra fale ao seu coração, que ela venha te instruir, que ela venha te corrigir se for necessário, mas que a tua vida esteja na presença do Senhor, em nome de Jesus, aleluia. A minha amiga Cidinha está aqui já hoje. Glória a Jesus, a paz do Senhor, querida, Deus abençoe, em nome de Jesus. Louvado seja Deus pela tua vida, viu, amadinha? Deus abençoe. Minha amiga Cidinha é minha companheira aqui, né, de internet, e minha testemunha fiel, né, Cidinha? Glória a Deus. Queridos, vamos orar então, né, para nós começarmos a nossa programação de hoje debaixo da presença do nosso Deus, porque sem Ele nós nada podemos fazer. Isso aqui sem Ele não tem valor nenhum, mas quando o Espírito Santo está, a palavra tem poder de mexer com você, transformar a sua vida. Não sou eu, é a palavra que é poderosa. E Deus não a envia em vão. Deus sempre tem um coração para ouvir, estar preparado para ela. Em nome de Jesus. Eu acho que você vai amar a palavra de hoje. Louvado seja Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui mais uma vez para glorificar, honrar e exaltar o teu santo e poderoso nome. O nome do Deus dos exércitos, o Deus eterno, aquele que era, que é e que há de vir. O Deus todo-poderoso que sonda os corações e que sabe tudo o que acontece em nós, através de nós e por nós. Tudo está patente diante de ti, Senhor. De nada podemos esconder. Aliás, Senhor, como disse o apóstolo Pedro, para onde iremos nós? Para onde iremos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. E o salmista que disse, onde eu vou me esconder de ti? O Senhor está em todos os lugares, no mais alto do monte, até a profundeza do inferno, dos mares, o Senhor está. Não há lugar onde o Senhor não esteja. E quando os nossos corações estão dispostos a parar de sofrer, estão dispostos para mudar de vida, quando nós estamos já cansados, o Senhor nos encontra na mais densa escuridão deste mundo. Nos laça com seus laços de misericórdia e nos traz para a tua presença. O Senhor nos limpa, nos restaura, nos transforma, escreve uma nova história para nós. E por isso, Senhor, somos gratos. Porque se não fora o Senhor, como disse o salmista, o inimigo já teria consumido as nossas vidas. Mas a tua mão de poder e graça, misericórdia, está sobre nós, está sobre nós. Está sobre o nosso país, está sobre a nossa cidade, está, Senhor, aonde tem um coração clamando, um coração sincero que busca do Senhor um socorro, e a tua palavra diz que o Senhor é um socorro bem presente na hora da nossa angústia, que nós saibamos que tem um Deus no céu, que peleja por nós, que vai na nossa frente, quebra os laços, quebra as lanças, corta os laços, destrói os caos e os cavaleiros no fogo, e não deixa que Satanás se aproxime de nós, porque no nome do Senhor, nós profetizamos que toda a armadilha do inferno, ela caia por terra agora, em nome de Jesus. Que a tua bênção nos alcance, Pai. Nos ensina a estar na posição que nós podemos ser alcançados por bênçãos. Porque a tua palavra diz que elas correrão atrás de nós. Mas é preciso nós estarmos na posição que o Senhor quer. Na posição que esse princípio do Senhor, ele se realiza na nossa vida. Nos ajude, abre os nossos olhos para que possamos entender a profundidade e a simplicidade da tua palavra. Nos ajude a ser obedientes, que o nosso eu caia por terra, que a nossa natureza, Pai, humana caia por terra, e que nós venhamos ser conduzidos pelo teu Santo Espírito para lugares altos, lugares de paz, lugares aonde a bênção
ela é ordenada em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. É isso aí, queridos. A palavra diz que a bênção nos alcança. Aí, nós vamos ver hoje que tem um lugar onde nós estamos. Tem um lugar onde nós estamos, que a bênção, ela é ordenada dos céus. Quando nós estamos nesse lugar, você quer saber que lugar é esse? Que é necessário que estejamos para que a bênção seja ordenada sobre nós e nós venhamos a ter uma vida mais abençoada de filho de Deus de verdade. Então vamos lá, vamos ler a palavra de Deus. Salmo 133. Aleluia. Assim está escrito na palavra de Deus. Pequenininho, mas cheio de revelação. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos habitem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce para a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aleluia, glórias a Deus. Se eu te falar, Ritinha, de onde veio a minha inspiração nessa palavra, você não vai nem acreditar. Aleluia, eu acho que a palavra hoje é para Oroeste. Aleluia, Jesus. Porque o nosso Deus é bom, queridos, ele sempre fala. E ele entra em socorro, ele ordena a bênção quando determinadas coisas acontecem. Onde foi? Porque tudo na minha vida, vocês sabem, tudo eu fico prestando atenção para ver um recado que Deus está me dando da palavra. E para tudo que você me perguntar também, né, Cidinha? A gente tem um versículo da Bíblia para encaixar ali naquele problema, né? Que a nossa vida é assim, a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Está cheio do quê? O coração do crente? Cheio da palavra. Então, para tudo nós temos uma palavra. Pois bem, eu vi essa semana, né, uma mensagem do nosso querido doutor Alex, aqui que foi ex-prefeito da cidade. Escuta a história, Cidinha, que coisa linda. Aí, ele faz tempo que ele não aparece mais nas redes, né, porque vai cuidar da profissão dele, que ele é um excelente médico. Aí ele apareceu num vídeo falando assim, irmã, pessoal de Oroeste, eu quero dar uma boa notícia para vocês, que aqui tem... que eu e a Câmara de Vereadores conseguimos mais uma ambulância para a cidade. Independente de eu estar ou não como prefeito, de ter sido ou não derrotado, né? Ter sido prefeito derrotado, não me interessa isso. O que me interessa é a cidade. Nossa, irmãos, na hora me deu uma alegria no meu coração e já me veio esse versículo. Ai, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É isso que Deus espera de nós. Deus espera que a gente se una para que o bem aconteça. Era necessário a participação dele, eu não sei da história direito, também não conversei com ele, nem conversei com ninguém a respeito, só aquilo que o Senhor me revelou. Que é necessário que nós vivamos essa união, porque o Senhor ordena a bênção quando nós estamos em união, porque sem união não há bênção, aprendam isso. Não seja o pessoal da contenda, da briga, daquele que quer se separar. Por quê? Porque aí não tem bênção. Mas quando a gente se une em prol de alguma coisa, o Senhor se agrada da nossa vida e ele decreta a bênção. E isso, queridos, é um princípio da palavra. Às vezes a pessoa nem é assim uma cristã fervorosa, ela nem frequenta uma igreja, mas ela tem este princípio na vida dela. Ela é uma pessoa apaziguadora e ela quer união com todos. Aí ela tem vitórias, por quê? É um princípio e Deus não quebra os seus princípios. Ele faz que aquilo aconteça sobre justos e injustos. O sol nasce todas as manhãs, porque tem um princípio regendo o universo para que ele nasça todas as manhãs. Como ele está agora sobre o Oroeste e já queimando nossa cabeça. Está quente hoje. Então, queridos, o Senhor, esse princípio, ele é para todo mundo. É para justo e para injusto. Entendeu? Quando nós estamos debaixo de princípio. Então, eu alegrei meu coração, eu percebi e falei, meu Deus, se todo mundo pensasse assim, para viver em união, para um bem maior, para um bem comum, olha como que é fácil. Olha como que é fácil
receber uma bênção? Recebeu a ambulância. É uma bênção para a cidade. Não é verdade? Então, nós vamos falar hoje sobre essa união que Deus espera de nós. Quando, por exemplo, numa firma, o que as firmas andam fazendo muito, né? O seu setor lá de pessoal, fazendo dinâmicas, fazendo reuniões, para que as pessoas, elas interajam, não é? Para que haja mais um desenvolvimento melhor ali no trabalho, né? Para que a firma renda mais. Porque eles sabem do princípio, se todo mundo estiver unido no propósito de fazer bem aquele trabalho, a firma vai ser privilegiada, ela vai sair ganhando. Então, é um princípio que às vezes nós desobedecemos e saímos do lugar onde o Senhor ordena a bênção. E não é pouca coisa essa bênção. Essa bênção é coisa maravilhosa. O que ela fala? Olha aqui. Ele fala que é bom, né? Que é bom. E ele fala que é suave. Tem tradução que fala que é maravilhoso, né? E tal. É como óleo precioso sobre a cabeça. Sabe que óleo era esse? A cabeça de Arão, né? O sacerdote. É um óleo precioso que Deus deu a instrução para eles fazerem. Um óleo preciosíssimo que só servia para ungir os sacerdotes e que só servia também para ungir os objetos do templo. Era um óleo especial, feito de uma maneira especial, consagrado, um óleo sagrado, usado somente para coisas especiais. Aí o salmista olha, né, à sua volta e ele chega à conclusão que quando nós estamos em união, é como se nós recebêssemos uma parte desse óleo precioso, que foi especialmente feito para se consagrar coisas a Deus e pessoas a Deus, para consagrar Arão e seus filhos para o sacerdócio, foi usado esse óleo. Para consagrar os objetos do templo, coisas santíssimas, foi usado esse óleo. Então o salmista está falando, é como se a gente recebesse também esse óleo precioso, esse óleo, como é que eu posso falar? Esse óleo sagrado sobre a nossa cabeça. É a mesma coisa, vai descer sobre nós essa alegria, esse óleo precioso, esse óleo consagrado e esse óleo que nos consagra, que nos separa para sermos santos para Deus. É uma coisa rica e preciosa, a união dos irmãos, a união das pessoas. Até porque minha amiga Cidinha está aqui, não me deixa mentir. Quem é que prega a separação? Quem prega? Se Deus prega a união, quem prega a separação? O diabo. O que é que nós vemos na televisão, na esquerda brasileira? O que é que nós vemos? Olha eu falando de novo. Mas, gente, não tem como fugir disso. E quem é que prega a separação? O diabo. Aí ele separa os homens das mulheres. Põe uma guerra de feministas com homens que são machistas, e a feminista e os machistas, pronto, vira uma guerra. Tá. Aí ela prega a desunião entre negros e brancos. Porque isso, porque foi escravo, porque escravizou, porque isso, porque aquilo. Isso aconteceu há mais de 100 anos atrás, mas a pessoa fica carregando essa mágoa só para dividir a sociedade. Aí depois ela põe a briga entre trabalhadores e patrões. É guerra entre trabalhadores e patrões, porque os empregados, eles ficam revoltados, eles não querem mais trabalhar, eles querem só ganhar, porque eles são explorados, e o patrão de cá e o empregado de lá. Aí depois eles separam em homossexuais e heterossexuais. É uma guerra, é uma briga, sendo que a gente pode conviver. Ninguém tá querendo a morte de ninguém. Não é verdade? Mas quem é que faz isso? Inspirado por Satanás. Quem é que divide para conquistar? Dividir para conquistar. É um preceito. Bicho, esqueci agora o nome do pensador aí. Que rege esse pensamento de dividir para conquistar. Se eu não me engano, ele vem até antes de Napoleão Bonaparte. Olha como que é antigo isso. Então ele divide, porque todo mundo dividido fica fraco. Não tem o ditado que a união faz a força? Aí se você divide, cadê a força? Não tem mais força. Aí você domina.
Quem prega a divisão, a própria Bíblia diz. O Senhor fala lá no livro de Provérbios, que busca o seu entendimento, que busca o seu prazer, que busca o seu bem feito. Não é nada de comunhão quem busca a separação. Entrou num grupo para governar a cidade, por exemplo. Entrou nesse grupo, todo mundo unido. Daí a pouco já está todo mundo brigando. Você acha que vai para frente? Você acha que vai para frente? Não vai. Quem é que vai perecer? O povo. Por quê? Onde não tem união, não habita a bênção. Onde não tem união, não habita a bênção. E quem promove a desunião não está fazendo por Deus. Segundo a palavra de Deus. Procura lá no livro de Provérbios, que você vai encontrar o versículo que fala, né? Que quem procura a desunião, quem procura se apartar, está pensando só nele mesmo, não está pensando no bem comum, não está pensando no próximo, está com pensamento egoísta. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A gente só vai para frente quando nós estamos em união. Olha uma família. Como é que uma família vai para frente quando ela prospera? Quando ela está unida. Se fosse para viver em desunião, Deus não tinha feito homem e mulher para formar uma família. É porque o Senhor sabe que precisamos uns dos outros, que precisamos estar em união, senão não tem vitória. Senão não tem vitória. Mas a esquerda, sabendo disso, ela sabe que se ela pregar a união, a desunião, separar em grupos a sociedade, agora tá brigando, né? Virou uma guerra, o antissemitismo voltou com toda a força, agora fica judeu de um lado, palestino do outro. Agora fica cristão de um lado, palestino do outro. Lá na Nigéria, os cristãos estão morrendo, está tendo um genocídio na Nigéria, agora, neste momento. Os terroristas do Boko Haram, um grupo que é parecido com o Hamas, está matando, assassinando os cristãos lá. Não consegue viver em união. Tem que matar o adversário. Quem é que prega isso? Fale para mim. Mas aonde que está a bênção? A bênção está quando nós estamos em união. E não é qualquer bênção. É uma bênção preciosíssima. É uma bênção muito preciosa, porque ela está simbolizada neste óleo que eles fizeram, que Deus deu a receita. Lá no livro de Êxodo, capítulo 30, se eu não me engano, Deus deu a receita para fazer esse óleo especialíssimo para fazer essa unção. Então a união, ela traz uma bênção riquíssima. Quer desunir? Quer viver em contenda? Quer brigar? Você vai ficar sem bênção. Deus não está nisso aí, nessa briga. Não está. Deus não está. Eu quero louvar a Deus, porque essa atitude do Alex, né, do Dr. Alex, fez com que uma brecha de luz se abrisse no meio da escuridão. E tem uma outra situação aí que eu fiquei sabendo também, que abriu uma brecha de luz no meio dessa escuridão, desse brigueiro, dessa contenda que estava vendo na cidade. E aí o Senhor pode entrar e trabalhar em favor da cidade. Entendeu? Por que é que o nosso Brasil está desse jeito? Porque aqueles que estão no poder pregam a divisão, pregam o extermínio dos seus rivais. Eles não querem que as pessoas existam, porque eles não dão conta de conviver com os contrários. Você acha que Deus está nisso? Jamais. Jamais. Enquanto nós não nos unirmos, não haverá vitória. Então, não é à toa, gente. Presta atenção. Como é que chama na política os grupos? Os grupos chamam-se partidos. É parte de um todo. Pegou um todo, dividiu em partes, ficou tudo partido. Cada um pegou um pedacinho, não é? Isso é partido, isso é política, é uma desunião total. É uma desunião total. Mas tudo bem, você está desunido na hora de querer seus votos lá, cada um apresenta o seu. Mas depois é união total, para que o povo seja abençoado. Não é para ficar só denegrindo a imagem do outro, querendo prender o outro, querendo levar o outro para papuda, para ele até morrer lá dentro. Não, isso não vem de Deus. Isso é um pensamento mesquinho, de dividir para conquistar e de aniquilar o outro. Isso não provém do Senhor. Então as ricas bênçãos não caem sobre a vida desses.
Eles podem até estar por esse tempo agora. Bom dia, Diomira, Deus abençoe. Deus abençoe, querida. Tenha um bom dia. Eles podem até estar aparentemente vencendo alguma coisa, tendo alguma regalia e tal. Mas não é assim do lado de lá na eternidade. O Senhor Jesus não fala que bendito, bem-aventurados são os pacificadores, porque eles herdarão a terra? Certamente que esses que estão provocando as guerras entre Hamas e os judeus, esses que ficam brigando desse jeito, eles não herdarão a terra. Porque eles não vivem o princípio da união. Eles não ficarão aqui. Eles serão destruídos pelo sopro do Senhor na sua volta. Cuidado. Cuidado com esse pensamento faccioso. E isso não leva ninguém a nada. Para com isso. Ah, irmão, você está querendo dizer que a gente tem que concordar com tudo e com tudo que está errado? Não. Claro que não. Ninguém está aqui concordando com tudo que está errado. Mas tem que ver, está errado mesmo? Como que foi? Tudo, gente, entenda uma coisa. Toda situação tem o meu lado, tem o seu lado e tem a verdade. Entendeu? Então a gente nunca pode tirar as nossas conclusões simplesmente por causa de uma coisa, um lado. Eu tenho que ver o outro lado para eu tentar chegar perto da verdade. Porque quando nós colocamos os nossos lados, nós estamos também cheios do nosso pensamento, né? Puxando, como diz, né? A sardinha sempre para o nosso lado. É um puxando a sardinha para o seu lado e a verdade está no meio. Não é verdade? Então, o Senhor manda a gente viver em união, porque vai descer sobre nós esse óleo precioso, como descia na cabeça de Arão, que era o sumo sacerdote escolhido, né? Por Deus. Porque da tribo dele, da tribo de Levi, foi a única tribo que naquele dia que Moisés estava lá no alto da montanha, recebendo os mandamentos de Deus, ele ficou lá 40 dias e tal. E o povo resolveu não querer esperar, né, não ter paciência, falou, não, Moisés não volta mais não, ele morreu lá em cima, e nós estamos aqui sozinhos, faça um Deus para nós, porque nós precisamos adorar um Deus e tal. E pegaram tudo que era ouro, né, que eles tinham. Mas aí você pode até perguntar assim, né, nossa, como é que eles tinham ouro se eles eram escravos no Egito? Queridos, quando eles saíram do Egito, o povo deu tudo para eles. O povo estava tão desesperado com a presença daqueles judeus ali, daqueles hebreus ali, que o povo falou assim, vai embora, leva isso aqui para você, leva tudo. As mulheres saíram cheias de joias, e de gado, e de tudo. Todo ouro, deram tudo para eles. Porque o desespero deles estarem ali, trazendo as pragas do Egito, sobre o Egito estava muito, muito forte, eles estavam com muito medo. Então falou pro povo, sai, pode levar o que você quiser, leva o que você quiser, nós queremos vocês fora daqui. Pegaram tudo que era riqueza e ó, deram no pé, né? Mas aí, quando chegou lá diante dessa montanha, que Moisés subiu para receber de Deus a lei do Senhor, eles se corromperam, né? Falaram, não, nós queremos outro Deus, pegar esses ouros que Deus tinha dado de presente, fizeram um bezerro de ouro, né, para adorar. A única tribo que não se prostrou, que não quis aquilo, foi a tribo de Levi. Por isso eles foram escolhidos para o sacerdócio, porque eles não se contaminaram. Olha só que referência bonita. Então cai sobre a cabeça de Arão, né, sobre o sacerdócio que ele recebeu por fidelidade. Olha, eu vou te falar uma coisa. A gente só tem a ganhar quando nós estamos servindo a Deus, do jeito que Deus quer, né? Aí, ele fala mais ainda, ele fala assim, como o orvalho de Hermon e... Nossa, o óculos tá aqui, né? Senão eu não consigo ler, peraí. Como o orvalho de Hermon e como o que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O Monte Hermon é um monte que está lá longe de Jerusalém, diz que até uns 300 quilômetros. Aquela montanha enorme que ela passa o tempo todo congelada lá em cima. Aí, à noite, o frescor do orvalho ou o derretimento daquela geleira, não sei o que acontece, aquela água escorre e vai chegando. Olha só, chega no Rio Jordão,
chega no Mar da Galileia, chega até no Mar Morto. E por onde aquela água vai passando, vai tendo o quê? Vida, né? Porque tá tudo seco, a terra lá é um deserto, por onde essa água passa, do monte, que escorreu do monte, que veio, andou 300 quilômetros, gente, olha que coisa linda. E por onde ela vai passando tem vida, as flores nascem, você pode plantar uma semente que ela vai germinar, que vai ter fruto. Então, o salmista tá vendo tudo isso aqui e tá falando assim, meu Deus, quando o seu povo está em união, olha o que o Senhor faz. O Senhor consagra essa pessoa a ti. O Senhor unge essa pessoa com o melhor óleo que existe, com o óleo da unção de Arão. Aí, parece que nós somos essa terra que recebeu essa água que veio do irmão e foi abençoada. Nós deixamos de ser aquela terra seca e passamos a ser uma terra produtiva, que dá frutos. Olha que coisa linda. Você quer ser esta pessoa que recebe as águas da salvação e que você produza bons frutos? Você quer ser essa pessoa? Então, queridos, nós precisamos estar no lugar da bênção. Porque senão, não tem bênção. Quer ser abençoado? Quer receber vitória? Quer ter bênção para a tua vida? Obedeça ao Senhor, como eu falei a semana passada, né? Deuteronômio 28. E agora, esteja em união. Não pregue a desunião. Trabalhe em conjunto. Queira o bem coletivo, o bem comum. Porque senão não tem. Senão não tem. É desse jeito. E nós, né, Ritinha? A Cidinha tá por aí, Cidinha? Você sabe, né, minha filha? Nosso problema. Por que a direita fica capengando? Porque ela não é unida. Ela não se une em torno de um nome para se unir por causa de um propósito maior. Não. Não tem essa união. Cada um quer o seu. Aparece 1 milhão de candidatos aí. Enquanto não houver essa união, que nem houve essa união lá nos Estados Unidos em torno do nome do Trump, que pessoas que também não gostavam dele passou a ficar do lado dele, porque elas perceberam que só ele ia vencer a esquerda e que era melhor para todos que a esquerda fosse derrotada. Então eles se uniram em torno de um nome para que esse nome fosse forte, porque a união faz a força, não faz só açúcar, a união faz a força. Então, eles pensaram certo e Deus abençoou, ele ganhou. Agora, como que no Brasil nós vamos ganhar? Se tem uma divisão enorme no nosso meio, de direita. Um quer uma coisa, outro quer outra, é aquele regaço. E até dentro da família do Bolsonaro, há desunião, viu, Cidinha? É por isso que a gente paga um preço muito grande também. Enquanto aquela família lá não se juntar mesmo, num só amor, num só propósito, aí fica difícil. Deus não ordena a bênção. Mas o que eu quero te dizer é que eu quero estar em comunhão com a minha amiga Cidinha, Ritinha aqui, né? Amo a minha parceira, né, Ritinha? E quando nós estamos em união, o Senhor ordena a bênção, né? A Ritinha, ela trabalha comigo aqui, mas antes de... Não, depois nós falamos sobre isso. Por que o programa é uma bênção? Porque tem alguém aqui unida comigo. Se tá alguém em contenda comigo, jamais vai dar certo, não é? Vai ser muito difícil, ainda bem que nunca teve, graças a Deus. Mas imagina se tivesse. Não vai, gente, não vai. Ou une, porque o Senhor Jesus falou, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 12, se eu não me engano. Ele falou assim, que casa dividida não prospera. Aonde tem divisão, cai. Cai, não sobra pra ninguém. Aprenda isso. Tem alguém aqui em Oroeste que precisa aprender essa lição. Se ele não parar de dividir a cidade, ele jamais vai ter. Jamais vai ter. Porque casa dividida não prospera e não sobra para ninguém. Meu amigo, ou você aprenda a viver unido, ou você nunca será abençoado naquilo que o teu coração deseja. Porque o Senhor, está escrito na palavra, deleita-te no Senhor. Ou seja, obedeça ao Senhor, descansa no Senhor. E Ele concederá o que deseja o teu coração. O teu coração deseja muito negócio aqui. Só que você não vai ter, porque você faz contenda. Você divide o povo. E não é isso que Deus quer.
Deus quer união em favor do pobre, em favor daquele que mais sofre, em favor dos oprimidos. Deus não gosta que, por conta de uma coisa pessoal minha, um desejo pessoal, egoísta meu, eu coloque a vida dos pobres em risco. Entendeu? Esse é o segredo, gente. Esse é o segredo. Só que eu falo, muita gente não acredita. Mas eu descobri esse segredo de Ouro Oeste esta semana. Não divida. Não divida, porque casa dividida não prospera. Ela cai. E detalhe, não vai sobrar nem para você também. Não vai sobrar nem para você também. Ou une para levantar, para trabalhar todo mundo junto, ou acaba. É assim na família, não é? Quando um marido e uma mulher, eles não têm o mesmo propósito, o mesmo sonho, o mesmo entendimento com relação à educação dos filhos, é cada um por um lado, o que acontece com essa família? Ela acaba, gente. Ela acaba. E quem sofre? Os filhos, os menores, os mais, não é mais fracos, mas assim, os mais sensíveis. Né? É isso. Todo lugar, toda empresa, todo lugar quer prosperar, é com a união que nós vamos conseguir. Porque ali, neste lugar de união, o Senhor ordena a bênção. Aonde, no lugar de desunião, o Senhor vai ordenar bênção? Não. Não ordena. Porque está escrito na palavra. E é um princípio. E Deus não quebra os seus princípios. Portanto, é muito fácil, às vezes, a gente ver, vou falar novamente, né? A gente vê uma pessoa que nem é crente, que nem é cristã, né? Não crente cristã, nem é frequentadora de igreja nenhuma, nem católica, nem evangélica e tal. Ela é abençoada. Por quê? Porque ela é uma pacificadora, ela entende o mistério, que é só na união que haverá força e prosperidade, riqueza e bênção. Aí ela entende o princípio, ela obedece o princípio, ela é abençoada, porém, aquele que às vezes está dentro da igreja, frequentando os cultos, e não entende os princípios de Deus, ele não é abençoado, porque ele não segue o princípio, ele é contencioso, ele prega divisão, não é verdade? Aí, irmão, você pode até me questionar, porque eu me questionei. Falei, nossa, Senhor, eu vou falar isso na rádio, mas e se alguém perguntar assim pra mim, ué, mas irmã, e esse monte de igreja é tudo divisão? Verdade. Mas o que eu conversei com a Ritinha aqui outro dia? Falei, Ritinha, esse negócio de divisão de igreja vai acabar. Não vai ter, vai acabar. Você acha que Deus trabalha, que Deus é alegre, feliz conosco nessas divisões? Claro que não, vai acabar, irmãos. Vai acabar porque a Bíblia diz que nós somos um corpo. Um corpo. E não existe divisão para Deus. Para Deus tem um só povo. Judeus e gentios. E outra divisão que a igreja também prega, né? A igreja tem partes na igreja, sei lá, pessoas que separam o judeu, né? O judeu está separado da igreja. Você acha mesmo que Deus olha assim e vê todo mundo separado? Claro que não. É um só Deus e um só povo, gente. É assim que Deus trabalha. É assim que Deus trabalha na união. Né, meu irmão? Né, meu primo Zé Luiz? Deus abençoe. Manda um beijo pra minha tia Bela. E pra minha prima Marlene, pra toda a família aí. Deus abençoe. Entenderam? É assim que Deus trabalha. Não haverá mais desunião do jeito que tá. Não, Deus não trabalha. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, tem uma história tão bonita. Quando Jesus foi assunto ao céu, né? E aí o povo começou a pregar aquela loucura, aquela fé verdadeira e aquela coisa. Estevão foi apedrejado e estava vendo o céu aberto e falando, Pai, perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo, porque eu tô te vendo e eu não quero nem saber desse povo me apedrejando, eu quero saber da sua glória. Era tremendo. Mas assim, a Bíblia diz, né, lá no capítulo 2 do livro de Atos, que o povo vivia em tanta comunhão, que eles não tinham nada deles. Era tudo dividido. Mas não era comunista não, tá? Porque o comunismo, ele veio para fingir que ele é boa gente.
Aliás, o único fundamento do comunismo, em primeiro lugar, é acabar com o cristianismo, viu? Com os princípios judaico-cristãos. Por isso que um cristão não pode ser de esquerda. Quando ele tem esse entendimento, ele nunca mais é. Enfim, a união da igreja do livro de Atos dos Apóstolos era tão linda, que a Bíblia fala que o povo ficava encantado de ver aquele povo daquele jeito, e eles também iam se convertendo, e eles iam dando glórias a Deus de ver aquela união entre os irmãos. Aleluia! Era aquela coisa mais linda do mundo. Aí, teve um casal que quando viu aquilo, falou, vamos fazer também? Vamos participar desse negócio aí? Não é capítulo 2, não, é em outro capítulo que está a história Vê aí pra mim, onde é que está a história da Ananias e Safira? Eles, quando viram aquela união tão maravilhosa, falaram, também vamos participar, vamos, marido e mulher, vai vendo, um casalzinho, nota 20 aqui, casal 20. Aí eles foram, porque eles viram, né, que as pessoas vendiam as suas propriedades e entregavam tudo nos pés dos apóstolos para ser dividido com quem precisava. Era um coração, assim, muito de Deus do povo. Que nós não chegamos nem perto hoje, né? Aí, queridos, eles foram lá? 5 ou 11. Hã? Atos 5? Tá. É Atos 5, tá? Depois você pode conferir essa história. Mas a união da igreja, a solidariedade dos cristãos está no capítulo 4. Que está falando de como eles viviam nessa comunhão, nessa koinonia, né? Aí, eles quiseram imitar. Mas o coração deles não era assim, que nem dos irmãos, sabe? O coração deles não era. Aí eles foram vender as suas propriedades, pegaram uma parte, guardaram para eles, e chegaram diante dos apóstolos e falaram para Pedro, né? Falaram assim, nós também queremos participar desse grupo, que coisa linda! Nós também estamos tocados por todos. E pegou e deu aquele dinheiro que sobrou, falou assim, vendemos também a nossa propriedade, toma aqui o dinheiro. Na hora o Espírito Santo falou para Pedro, eles estão mentindo. Eles guardaram um pouco do dinheiro para eles, trouxeram só um pouco aqui. Na hora Pedro falou, não é por causa do dinheiro. Porque vocês não precisavam vender nada. Não é por causa do dinheiro, é porque vocês estão mentindo para o Espírito Santo. Caiu duro, pá. O marido, eu acho, né? Ou a mulher, não sei. Depois veio outro, contou a mesma mentira para Pedro. E Pedro, de novo, falou, olha, não era por dinheiro. Vocês estão mentindo para o Espírito Santo. Vocês querem viver uma coisa que vocês não têm no coração. Que é a união verdadeira, o amor verdadeiro. E pof, caiu morto ali também, diante de Pedro. Irmãos, diante de Pedro, é na graça. Sabe a época da graça, que o povo fala que está tudo liberado, que Jesus é um comunista, um hippie, paz e amor? Foi nessa época. Diante de Pedro eles morreram, porque eles mentiram, porque eles queriam participar do movimento que eles não tinham coração para participar. E Deus só quer coração sincero, arrependido. Coração mentiroso diante do Senhor, querendo fazer coisas só para se aparecer. E Deus não está nisso. Fuja disso. Fuja disso. Fuja da contenda, fuja da briga, fuja da divisão, porque aí Deus não está operando. Deus só opera na união. E é isso que falta para nós. É isso que falta para que a nossa cidade prospere bastante. Não interessa quem está no poder, o importante é que eu vou fazer a minha parte para melhorar isso aqui. Né? Como o exemplo que o meu querido Dr. Alex deu. Aleluia, glória a Jesus. Já pensou se todo mundo tivesse essa disposição, esse coração, irmãos? É claro que a gente seria muito mais feliz, a gente teria muito mais recursos, a gente viveria muito melhor, mas não é tudo partidário, é tudo dividido em partes que não se juntam para o bem comum. Aí Deus não ordena a bênção, porque o que está escrito no Salmo 133 é que o Senhor ordena a bênção quando os irmãos estão em união. Irmão em união, o povo em união, ali o Senhor derrama a bênção. Por quê? Ele se agrada de união. Deus não trabalha com partes. Tanto que a igreja, o povo de Deus, é um povo só, é um corpo só. É judeus e gentios em Cristo, um só povo. E só tem um só Deus. É tudo um. É tudo um.
não é nada dividido. Aprenda esse princípio e seja mais feliz. E faça as coisas certas. Porque eu tô sentindo que tem gente atraindo para si maldição por falta de conhecimento. E a Bíblia também fala, por falta de conhecimento, o meu povo pereceu. Sabe qual é a Cidinha tá aí ainda, acho que ela foi embora. Sabe qual é a nossa oração, ô Cidinha, que deve ter? É que o povo da direita se una verdadeiramente. É que largue os seus eus para depois. E se una num só propósito. Senão nós não vamos conseguir a vitória. Porque Deus não vai ordenar bênção no meio de um povo dividido, um povo que só quer o bem para si. Aí não tem bênção. Mas quando nós estamos em união, o Senhor ordena a bênção como o óleo precioso de Arão sobre nós. Gente, é tão maravilhoso. Estude sobre esse óleo que nos separa, que nos consagra a Deus. E aí ele ordena aquela bênção também que vem trazendo vida nos ossos secos, vida na terra seca. O Senhor vem trazendo vida e vida com abundância, porque o Jesus disse, né? Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância de vida. Não é miséria, não é pouca vida, não é uma vida sofrida, é uma vida alegre com Jesus, satisfeita com Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, continue orando, né? Pedindo a Deus a união das pessoas, a união, porque na divisão nós não vamos ter vitória em nada, nem na cidade, nem no país, nem no nosso trabalho, nem na nossa igreja, nada vai prosperar, gente, porque Deus só ordena a bênção quando nós estamos em união. Oh, quão bom e quão suave é quando os irmãos vivem em união. Aí ele atrai a bondade. Também atrai um Ananias e um Safira. Só que Deus, próprio Deus, ele mesmo cuida do Ananias e da Safira. O resto é gente só vem glorificando a Deus ao ver em nós coisa linda que é a união entre nós. Sem briga e sem contenda, só com união. Porque casa dividida não prospera. Ela cai e não sobra para ninguém. Aprenda isso. Esse é princípio. Esse é o princípio do reino, que a gente tem que saber viver nisso aí, para que as bênçãos cheguem a nós. Em nome de Jesus. Pai, abençoa o seu povo, Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo esteja conosco, não só hoje, mas para todo sempre. E você concorda comigo dizendo amém. Shalom, shalom.